Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira nesse horário, com a graça de Deus, estamos aqui para conversarmos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, a respeito de tudo aquilo que pode nos ajudar a viver a vida de fé no mundo, né? Ainda não estamos no céu e nos deparamos com um monte de problemas. Hoje a gente vai conversar com um especialista numa das áreas mais novas da ciência e que para muita gente ainda é meio misteriosa e que traz, de fato, informações assim chocantes. Me lembro da última entrevista que fiz com esse irmão e que ele provou por A mais B uma ligação absolutamente íntima e impensável entre o cérebro e o intestino. Estou falando do professor Igor Duarte. Seja muito bem-vindo, professor. Paz e graça. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui. O professor Dr. Igor Duarte tem uma ficha enorme, né, no seu currículo. Ele é neurocientista, fisioterapeuta, doutor em engenharia biomédica, pesquisador e escritor e atua em diferentes áreas da saúde, da educação e do desenvolvimento cognitivo, né? Sempre com foco na reflexão sobre a conexão entre o intestino e o cérebro. Premiado por sua atuação na divulgação científica, utiliza a estimulação neuroentérico e os meios de comunicação para promover conhecimento, qualidade de vida e transformação social, aproximando temas complexos da neurociência da realidade cotidiana das pessoas. Entre outras coisas que a gente vai retomar aqui e depois ampliar, é essa coisa de você cuidar da cabeça e melhorar o seu conhecimento e a sua atividade cerebral simplesmente tratando do intestino. Algo que, 20 anos atrás era absurdo. Se alguém sugerisse isso, ia ser internado. Mas a gente já trata disso. Doutor Igor Duarte, o senhor é cristão, professor de faculdade e tudo isso aqui que eu mencionei aqui. Qual a igreja que o senhor frequenta? Eu sou membro do grupo, sou palestrante oficial do Membro da Saúde do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Seja muito bem-vindo. Não precisa dar o endereço do Templo de Salomão, que todo mundo conhece. Né? Verdade. É no Brás, né? No Brás, na Celso Garcia. Perfeito. Muito agradecido pela sua presença aqui. Lembrando aos telespectadores mais atentos, né, que a gente transmite em tempo real a gravação do programa. Então, tem gente que, nesse instante, está assistindo a nossa gravação como se fosse a exibição ao vivo do programa. Então, quem está nessa posição tem um privilégio. E caso você não soubesse disso, passe a acompanhar as nossas gravações. É pelas redes sociais, né, no YouTube. Você pode e deve mandar a sua pergunta ou o seu comentário pelas nossas redes sociais. O Thomas me avisa e eu coloco no ar a sua contribuição aqui para o programa. Aí você participa do programa também, tá bom? Vamos para a nossa enquete? Vamos lá. Nós temos uma perguntinha aqui que tem a ver com um dos aspectos que eu vou tratar com o professor Igor. Até que ponto a neurociência venceu os preconceitos de coisa nova e como separar o joio do trigo, né? Porque na internet o que tem de palpiteiro fazendo papel de cientista é brincadeira. Então, como é que a gente trabalha isso, né? Vamos lá. A enquete é a seguinte. Qual é o grau de sua confiança nas informações sobre neurociência que você vê na internet? Então, 3 opções. Alta. Então, a minha confiança é alta. Até porque vem de um computador. Isso, pelo menos para a minha geração, né, vindo de um computador, de uma maquininha que fala, então é verdade. Baixa. A nova geração não acredita em nada, né? Ou indiferente. Vamos fazer a pesquisa aí no fim da edição, a gente vê. Professor Dr. Igor Duarte, vamos lá. O que é exatamente neurociência? Neurociência é uma área da biologia que se dedica a estudar e entender
a relação entre o sistema nervoso, não apenas o cérebro, o sistema nervoso, com tudo que existe. Tudo que existe. Então, a gente pode discutir, por exemplo, a relação entre o efeito da música no cérebro. Existem neurocientistas que estudam isso. O que é diferente da neurologia. Todo médico neurologista também é um neurocientista, mas a intenção dele é entender o funcionamento do cérebro para melhorar o funcionamento e retomar algum tipo de função para tornar aquela pessoa independente. Os neurocientistas também têm interesse nisso, mas não só isso. Eles querem saber como o cérebro reage em relação ao ambiente. Como que é o cérebro no frio? Como é o cérebro no quente? Como é o cérebro provando café? Como é o cérebro provando refrigerante? Todas essas informações que para a medicina podem não ser tão importantes, para a neurociência é muito importante. Então, a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor mostrou, por A mais B, que um dos órgãos mais importantes para o cérebro é o intestino. Continua assim? Isso. Reforçou isso, viu, pastor? Olha, é uma coisa que eu já sabia, mas foi comprovado por uma pesquisa americana no começo desse ano, porque o nosso intestino, principalmente o intestino grosso, ele é cheio de bactérias. Tem lá da ordem de 100 trilhões de bactérias. Quê? Tem bactérias, dá para encher uma sacola de bactérias com as bactérias que estão no intestino. Tem bactérias que são boas, estão ajudando. Tem bactérias que não são boas, estão atrapalhando. Então, a missão da medicina atual, estão falando muito sobre reduzir o número de bactérias ruins e aumentar o número de bactérias boas. Então, você vai na internet, está todo mundo com receitas maravilhosas para resolver esse problema. Não é tão simples assim, mas o caminho realmente é esse. O que eles descobriram é que as bactérias do intestino conseguem chegar no cérebro. E elas chegam lá no cérebro, elas estão lá fazendo nada. Elas não estão nem, ao que parece, ajudando e nem atrapalhando. Então, elas estariam fazendo algum tipo de monitoramento. E isso é muito perigoso, porque se você mantém bactérias ruins no intestino, são essas bactérias que vão chegar no cérebro. Existe um caminho, a gente chama de nervo vago, vai por dentro dos neurônios. O neurônio é uma célula que a gente conhece, fala assim, mas se você tem muitos neurônios, você é muito inteligente, então o neurônio serve para isso também, mas não só para isso, transporte de bactérias. Que é isso? Olha, essa... Então, as bactérias vão para o meu cérebro. Isso explica algumas coisas. Explica. Veja só, pastor, que importância. Então, se a pessoa vê o intestino que não funciona bem, o intestino que por anos não funciona bem, porque provavelmente tem bactérias ruins lá. E são essas bactérias que vão ir para o seu cérebro, provavelmente essas bactérias vão ajudar a deteriorar o tecido cerebral. Então, vou falar aqui de duas doenças conhecidas que já são comprovadas como doenças intestinais, mas que afetam o cérebro. A doença de Parkinson e a esclerose múltipla. Tem a ver com o intestino. São doenças de intestino. Começam no intestino, pelo menos 5 anos antes, a pessoa acha que é um probleminha de intestino, deixa para lá, porque o intestino sempre foi um órgão que deixa para depois. Sim. Não é? E agora a medicina está percebendo que, na verdade, é um órgão extraordinário e a gente precisa ter um olhar muito bem apurado sobre ele. O intestino, por razões óbvias, sempre foi considerado algo execrável, na verdade, né? Impressionante. O órgão da eliminação, o órgão das coisas sujo. Que prestam. Sujo. Né? Olha... Tá. Como é que a gente faz, professor, para separar o joio do trigo? O senhor, obviamente, tem um treinamento que pouquíssimas pessoas têm. Então, quando o senhor escuta uma bobagem, o senhor logo percebe claramente. Como é que a gente pode... Tem alguma dica para a gente não cair em esparrela? Olha, a internet ela é dominada por pessoas que não têm
o gabarito científico necessário. Então, eu percebo que os grandes cientistas que também já estão na internet, eles não falam esse linguajar. A terminologia é muito complexa e acaba não tendo muita audiência. Então, as outras pessoas entendem, pega aquela informação, fala aquilo de uma forma diferente. Isso é mais acessível, é mais digerível, sabe? Então, eu acho que quando a informação ela é extraordinária demais, é ali que você deve colocar o pé atrás. Fala assim, não, peraí, não é possível. Vou dar um exemplo, uma postagem falando assim, ó, faça o que eu estou dizendo e elimine quilos de fezes acumuladas no intestino. Isso é extraordinário para uma pessoa que o intestino não funciona bem. A pessoa acha que o intestino fica armazenando fezes ali. Isso não existe em lugar nenhum. Pode até acontecer. Isso é uma emergência médica. Fezes acumuladas, precisa procurar um pronto-socorro para fazer um procedimento para eliminar isso, porque é extremamente perigoso. Entende? Mas essas informações de saúde extremamente sensacionalistas, normalmente tem alguém por trás que não sabe exatamente do que está falando. Até sabe, né? Mas isso é mal intencionado, né? Pode ser também. Agora está na moda, não tão já faz um tempinho, gente ficar falando sobre alimentos, consuma isso e nunca mais você terá aquilo, não sei o quê, né? Como se fosse a solução, né, para todos. Como é a sua dieta? Arroz, feijão, com ovinho frito, se possível na banha de porco. Não, o senhor está brincando. Porque o óleo de cozinha é um grande veneno. Então, quando eu era criança, os médicos falavam o contrário. Mas, quando nós éramos crianças, os médicos faziam propaganda de cigarro. É verdade. Você entende? Então, de lá para cá, teve uma grande e uma boa mudança. Tá? Mas eu acredito que os médicos do passado não faziam propagandas porque eles eram do mal. Eles não sabiam. Agora nós sabemos, por exemplo, que o cigarro faz mal. Mas o senhor vai se lembrar de que o ovo também fazia mal para a saúde. Ah, sim. Eu ia falar isso também. Ele já foi grande vilão do colesterol. Colesterol, sobe colesterol. E hoje, na verdade, faz uma dieta com ovos. A tendência é reduzir o colesterol. É um alimento extraordinário. A irmã Silvana, aqui de São Paulo, um abraço para você, Silvana. Vi um vídeo dizendo que certas bactérias do intestino controlam nossos pensamentos e nossas escolhas. Olha, Silvana, se isso for verdade, eu vou começar a me entender bem melhor. Isso é real ou é mais uma teoria exagerada da internet? Provavelmente é verdade. Não tem provas ainda, não tem como provar, mas provavelmente é verdade. Então, são grupos de bactérias que controlam o intestino. Eu acredito, pastor, que o intestino ele é uma espécie de prompter do cérebro. Então, quem mexe com o computador chama MDS, que você consegue acessar o sistema, ver o sistema por um outro ângulo. E o intestino seria isso do cérebro. As bactérias estariam por trás disso. Não seria necessariamente as bactérias que fariam você escolher entre A e B, mas o padrão de bactérias iria influenciar nas decisões. Uhum. Então, eu tenho preferência por esse ou por aquele alimento, isso já é comprovado. São as bactérias que estão no controle sobre a alimentação. Não diga. Então, se eu tenho um padrão diferente de bactérias, eu vou ser mais propenso a consumo de açúcar. Por isso que tem um novo tratamento chegando agora com força, chamada de transplante de fezes, que é basicamente pegar o conteúdo intestinal de uma pessoa saudável, introduzir numa pessoa doente, e essa pessoa doente passa a ter as características de saúde da pessoa que foi a doadora. Isso está muito forte. Começou alguns anos atrás, eu me lembro, chocou um monte de gente e tal, né? Mas funciona. Funciona
positivamente e negativamente também. Então, se a pessoa, o doador, tiver algum problema de saúde escondido, vai se manifestar no receptor também. Então aí fica meio complicado, né? E eu vi aqui no seu currículo que o senhor trabalha bastante sobre desenvolvimento cognitivo, né? Que é o mecanismo pelo qual a gente toma conhecimento das coisas. Isso. Quando eu estava na USP, a disciplina que mais me fascinava era justamente epistemologia. Eu quase desisti do meu curso para ir fazer filosofia por causa da epistemologia. A maneira como a gente apreende a realidade não tem a ver só com o cérebro, então? É o cérebro que vai assimilar isso, mas é subjetivo. Então, é diferente em mim, no senhor e nas outras pessoas. Então, a gente percebe, isso já é claro, a psicologia demonstra isso. A forma como nós percebemos o mundo é diferente. Tem dados, por exemplo, em gêmeos idênticos, que vêm do mesmo pai, da mesma mãe. A genética é exatamente a mesma, mas quando crescem, eles vão referir o ambiente de forma completamente diferente. Impressionante, né? Então, por que um diz que a infância é boa e o outro diz que a infância é ruim, se eles foram submetidos a exatamente a mesma coisa? É um mistério ainda esse. Interessante, impressionante. O senhor estava falando do neurologista, né? O neurologista executa as descobertas da neurociência, é isso? É o que tem interesse para o paciente, para resolver um problema de saúde e para esse paciente voltar a ser independente novamente. Então, a medicina quer que a pessoa seja independente. O senhor falou do sistema nervoso, né? O sistema nervoso é o cérebro e mais o quê? O cérebro e os nervos que estão espalhados pelo corpo todo, sabe? O intestino é chamado de segundo cérebro. Eu acho que é o primeiro cérebro. Tá? Tenho razões para acreditar nisso. Tem um livro que prova que ele é o ancestral. É o primeiro cérebro, porque o intestino tem um conjunto de neurônios próprios. Então, ele toma decisões simples, claro, né, porque o número de neurônios é muito reduzido. Mas quando a gente fala em sistema nervoso, a gente está falando em cérebro, medula espinal e os nervos que estão espalhados pelo corpo todo. Os nervos são feitos de neurônios. Então, muita gente não sabe, mas nós temos neurônios espalhados pelo corpo todo. Os nervos são feitos de neurônios? Feitos de neurônio. Por isso que se você tem uma lesão no nervo, é difícil de recuperar, porque os neurônios, uma vez danificados, eles não conseguem se regenerar. Que coisa! Impressionante isso. Eu até agora achava que neurônio era só na cabeça. Os alunos chegam na universidade também achando isso, mas na verdade tem no corpo todo. Impressionante. O senhor estava falando para mim, né, antes do programa, que já tentaram até transplante de cabeça. É verdade? Foi verdade. Em 2017, um cirurgião italiano, junto com um neurocirurgião italiano, junto com um neurocirurgião chinês, chegaram a fazer o procedimento em cadáveres para aprimorar a técnica. Tem vídeos na internet do cirurgião chinês, ele fez isso com ratos e deu certo. Então, é bizarro a imagem, mas assim, um ratinho branquinho com a cabeça pretinha. Então, ele tirou a cabeça do rato pretinho, colocou no corpo do rato branquinho e o rato branquinho já estava movimentando a cauda e algumas patinhas. No ratinho estava começando a dar certo. Mas é uma experiência extremamente bizarra, né? Quem é que ia se submeter a isso? Eu não consigo nem imaginar. Tem mais a ver com filme de terror. Mas já começaram a levantar problemas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a cirurgia dê certo e fique perfeita. Então, aquele homem, ele se relacionou por aí e teve um filho. O filho de quem é? Boa pergunta. Do corpo ou da cabeça? Já começam a aparecer problemas jurídicos. Lógico. Identidade, né? Até porque a nossa identidade, de forma ampla, está muito associado ao nosso rosto, né?
Então, tem até reconhecimento facial, negócio da íris. Isso. Enfim, A Mariana Santos, ela mora em Sorocaba. Abração para você, Mariana. Hoje, na internet, tudo mudou de nome. Virou neurocomunicação, neurovendas, neurocoaching. É mesmo? Tem muito disso daí. E muitas dessas áreas, algumas são novas e elas não são desenvolvidas por neurocientistas, mas muitas já tem linhas de pesquisa nessa área. Por exemplo, neuromarketing, neurobusiness, já existe isso. Neurodireito. Credo. Como a gente faz para separar o joio do trigo e saber o que é ciência de verdade e o que é só marketing para vender curso? E eu vou adiantar, né? Ou jogador de futebol. Olha, a melhor ferramenta para saber se aquele cientista está falando algo, você conferir o que a gente chama de plataforma Lattes. Então, existe um site de currículos de profissionais. Não é exclusivo de cientistas ou de profissionais de saúde, qualquer um pode fazer o seu currículo lá. Só que os cientistas estão atualizando aquilo com frequência. Então, você pega um grande cientista, por exemplo, da Federal do Rio de Janeiro. O currículo dele tem 90 páginas. Então, tudo que ele vai desenvolvendo, ele vai colocando ali. E é ali que você sabe o que ele já fez, o que ele está fazendo naquele momento. Então, você entra no currículo Lattes, escreve o nome da pessoa. Se não aparecer lá, nem dê crédito. Há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, houve muita denúncia de atores, não, obviamente, não da Globo, não de primeira linha, né? Pessoas que fazem curso de teatro que gravavam comerciais disfarçados, né? Testemunhais, como se médicos fossem, né? Ok. Para promover produtos ou procedimentos, sobretudo procedimentos estéticos e tudo mais. E eles nunca foram médicos nem nada, né? Então... Mas é complicado, pastor, porque há uma brecha, porque o médico não pode fazer isso. Ah, não? O médico não pode fazer a propaganda. Eu não sabia disso. Não pode. Então, profissional... Agora, havia uma discussão alguns meses atrás, não sei o desfecho disso, mas parece que não foi um bom desfecho, para nutricionistas, que os nutricionistas não poderiam estar na internet falando sobre nutrição. Se realmente for isso, isso é um grande perigo, porque você tira alguém que sabe falar e você deixa o espaço completamente livre para quem não tem base nenhuma falar qualquer coisa. Com uma demanda reprimida gigantesca. Isso aí. Então, o médico não poder fazer a propaganda, na minha opinião, é um grande problema. É um grande problema mesmo. Eu não sabia que ele não pode. Não pode. É terrível isso. Brincadeira. Qual tem sido a grande descoberta da neurociência assim, dos últimos tempos? Olha, tem avançado bastante, né? Avançou muito o conhecimento de neuroimagens, os exames funcionais do cérebro. Lá na década de 70 veio a tomografia, mostrou a anatomia. Na década de 90 veio a ressonância magnética, mostrou a anatomia com a qualidade espetacular. E depois começou a aparecer os exames funcionais. E esses exames mostram o cérebro funcionando em tempo real. Então, agora, é possível saber qual é a reação do cérebro frente a um estímulo qualquer em tempo real. Então, vou dar um exemplo aqui. Peço para o paciente provar o café, por exemplo, e você pergunta para ele, gostou do café? Ele falou, não, o café está ótimo, mas o cérebro dele está ativado uma área de que ele não gostou. E agora? Ele está falando a verdade ou ele está falando de mentiras? Dá para saber. Dá para saber isso em tempo real. Dá para saber com uma precisão de mais de 65% qual a decisão que a pessoa vai tomar antes dela tomar a decisão. Doido. Porque aí isso remete a Freud,
a ideia do inconsciente, de que o inconsciente manda na consciência. A neurociência, através de exames funcionais, mostram que vem um sinal antes da consciência. Esse sinal seria, então, o inconsciente de Freud. Isso não foi correlacionado pelos cientistas, mas a gente aqui fora começou a fazer essas correlações. Então, Freud começa a ganhar notoriedade novamente por conta dessas pesquisas mais modernas. Então, uma das coisas mais misteriosas para mim em Freud é como é que ele chegava a essas conclusões, né? Bom, eu sei lá. Porque hoje você tem mecanismos para... Sim. Ele não tinha. Ele não tinha, mas de tempos em tempos aparecem pessoas extraordinárias, viu, pastor? Eu só posso atribuir isso à mão de Deus. Fala assim, eu vou colocar um Einstein, né? Um Newton e um Freud. Verdade, porque algumas teorias do Einstein não foram nem derrubadas e nem provadas até hoje, né? Enfim. Professor, a gente está se aproximando do intervalo, mas antes eu queria ouvir a sua opinião sobre uma experiência. Quando eu era criança, meu pai assinava uma revista, aliás, excelente, chamada Realidade. E eu gostava demais de ler. Eu era criança, mas eu gostava muito de ler aquela revista. E teve uma edição dessa revista Realidade, assim, terrível. Se não me engano, foi matéria de capa. Alguns cientistas resolveram pegar um macaco, acho que era um chimpanzé, deram uma boa anestesia nele e foram isolando o cérebro. Então, eles foram desligando os membros do organismo, mantendo o cérebro vivo. E a reportagem termina com a seguinte pergunta: quando o efeito da anestesia terminasse, o cérebro estaria vivo, mas completamente desconectado de todo o restante. O que aconteceria com ele? É possível um cérebro ser autônomo sem nenhuma informação? Porque o cérebro é alimentado por informações. Isso aí. Né? O que o senhor acha que aconteceu com o coitadinho? Fizeram algo semelhante. A gente falou do transplante de cabeça e nos Estados Unidos um cirurgião fez isso com macacos, né? E na Rússia também fizeram isso, tiraram a cabeça de um cão, conectaram em outro cão. Tem vídeo na internet de um cachorro com 2 cabeças. E esse cirurgião americano, como os Estados Unidos, ao que parece, a gente tem acesso a um pouco mais de informações, ele manteve um cérebro ligado a aparelhos, recebendo sangue com nutrientes, e ele estava mostrando num exame de eletroencefalografia que o cérebro estava funcionando. Então, o jornalista perguntou para ele, falou assim, esse cérebro está raciocinando? Quer dizer, isso daqui significa raciocínio? E ele não soube responder. Então, eu também não sei responder isso para o senhor, viu, pastor? Mas eu tenho algumas ideias. Uhum. Então, se for um cérebro de um macaco já experiente, ele já tem as informações lá, então ele vai utilizar essas informações e gerar os seus pensamentos, o que eu imagino vai levar a um imenso sofrimento para esse cérebro. Se esse cérebro for de um filhote que não adquiriu experiências, ele vai sofrer menos porque ele não sabe reconhecer o que existe do lado de fora. Ele é um prisioneiro, ele é o prisioneiro lá da teoria da caverna, mas ele nunca saiu da caverna. Enquanto que o outro já sabe o que é frio, o que é calor, o que é doce, o que é salgado. Na minha opinião, isso vai sofrer mais. A reportagem terminava dizendo, provavelmente o cérebro enlouquecerá. Né? Acho também. Muito bom. Você que não está querendo ficar doido nem nada, né? Continue conosco, já a gente vai dar prosseguimento a essa entrevista, mas antes eu quero te falar da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Você quer conhecer a palavra do Senhor, né? Quer conhecer
as Escrituras, o seu caminho é a grade. Nós temos diversos cursos, inclusive a maioria deles refeita, aprofundada, reformulada, e eu posso garantir a você que os níveis estão extraordinários, excelentes. Entre em contato com a grade. Se você quiser falar com alguém durante a semana, no horário comercial, você liga em São Paulo para 3115-0819. Caso você tenha acesso à internet, pode entrar a qualquer tempo no site da grade, agrade.com.br, e lá você vai ter as informações. Depois, você pode tirar suas dúvidas ligando para a grade. Os cursos bíblicos são em plataforma EAD e também presencial. Aí você vai ter as opções lá, enfim. Vai acabar que você vai ter que conversar com alguém para chegar ao ponto final lá, tá bom? E entrando pela internet, aproveite, passe também pelo site da Hit TV e dê a sua contribuição. O Vejam Só Entrevista quer saber que assuntos você gostaria de ter abordados aqui. Faça suas críticas e nos ajude a fazer o programa cada vez melhor, tá bom? A gente volta já com os presentes, com as fotos, né, que vão concorrer aos presentes do Vejam Só e a continuação dessa entrevista. Vamos lá. Então, né? Quem será que vai aparecer hoje aqui no Vejam Só? Quem assiste ao Vejam Só? Esse é um quadro que eu gosto muito, porque a gente se conhece melhor, né? Você manda a sua fotografia e ainda por cima concorre aos presentes que o Vejam Só distribui pelo sorteio. Além disso, quem mora perto de São Paulo tem o privilégio de antecipar-se. Ele pode visitar o Shopping do Povo, que é quem nos fornece os brindes que a gente sorteia aqui, e lá adquiri-los. Não precisa ficar esperando o sorteio. O Shopping do Povo, ele fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, que fica na Praça da República. 150 metros, acho que não dá nem isso, de distância da Estação República do metrô para a Avenida São João. Em frente à Igreja da Graça está o Shopping do Povo, e lá você encontra esses brindes, tá bom? Quem mandou foto para nós hoje foi o Marcos, ele é de Londrina, no norte do Paraná, e é nosso telespectador, como você está vendo aí, ó. Tirou a foto enquanto o programa está rolando. Valeu, Marcos, um grande abraço para você, Deus te abençoe, aí em Londrina, uma das cidades mais evangelizadas do país. Em Alagoinhas, na Bahia, a gente tem uma audiência grande lá em Alagoinhas. A Irailza Matos é nossa telespectadora e provou, né, fazendo a foto dela junto com a minha lá no fundo. Olha que beleza. Beleza ela, né? Eu não. Muito bom. Vamos lá. Tem gente mandando perguntas aqui para o Dr. Igor Duarte. Pedro Júnior, ele é de Itu, no interior de São Paulo. Abração, Pedro. Com as novas plataformas de inteligência artificial a cada dia se renovando, como podemos desenvolver nossas habilidades naturais de raciocínio, até mesmo para dominar as tecnologias? Tem algum exercício? Tem. Joga o teu celular fora. Eu ia falar isso, pastor. Sério? O grande erro é as pessoas utilizarem as ferramentas para fazer o que ela deveria fazer. Sabe? E o cérebro, ele não é um músculo, mas na analogia cabe bem, como um músculo. Não dá para você pedir para a inteligência artificial fazer exercício e você esperar que seu músculo fique forte. Você que tem que ir lá fazer o exercício. Com o cérebro é da mesma forma. Eu acho que é válido a ferramenta para te ajudar no trabalho, para te ajudar em algo que você ainda não tem grande experiência, mas fazer o que você deveria fazer, não.
As pessoas agora têm ferramenta que lê para a pessoa. A leitura é um exercício maravilhoso. A leitura é muito melhor do que qualquer vitamina e que qualquer química para melhorar o funcionamento do cérebro. A leitura. Se você coloca a ferramenta para ler para você, você está jogando fora uma oportunidade de ouro de manter o seu cérebro mais rápido, com a memória melhor, com o raciocínio melhor. Olha que legal. Puxa vida, eu não sabia. Eu gosto muito de ler desde criança, né? Então, é importante. A Carla Henrique, ela é daqui da capital. Carla, um grande abraço para você. Ela diz assim: doutor, eu sou mãe e preciso de orientação para ajudar meu filho a desenvolver o controle cognitivo, porque percebo que as telas influenciam no raciocínio. E influencia mesmo, sabe? Ficar muito tempo na tela. Veja, se você não conseguir isso sozinha, tem que buscar ajuda especializada, tá? Mas, pastor, vou trazer um dado aqui. A Finlândia é um país que está sempre na liderança com relação ao desempenho escolar no mundo. Há muito tempo. Foram os primeiros a colocarem tecnologia na sala de aula e eles tiraram a tecnologia da sala de aula porque deu errado. Não sabia disso. Deu errado. Então, tiraram a tecnologia para os alunos. Não é que os alunos não podem ter tecnologia, é que o estudo voltou ao que era antes. O professor, a lousa e as ferramentas que sempre existiram. E o Brasil está na contramão. O Brasil está colocando agora isso, sabe? Então, poderia ir buscar essa informação e falar assim, mesmo por questões de investimento, por que eu vou investir em alguma coisa que deu errado, que daqui a 10 anos eu vou ter que tirar isso, sabe? Não tem jeito. Tem que ser o ensino como é há milhares de anos. Tem um professor que ajuda um aluno a buscar o seu conhecimento. É complicado, hein? Então, o senhor fala de ajuda especializada para a Carla, se ela precisar. Que tipo de especialista? Ela tem que buscar um psicólogo, dependendo da necessidade da criança, um terapeuta ocupacional. A Letícia, ela mora em São José dos Campos, interior de São Paulo. Abraço para você, Letícia. Doutor Igor, vivem dizendo na internet que a gente só usa 10% do cérebro e que existem técnicas para ativar o restante. Isso é verdade ou é o maior joio da neurociência da internet? Essa foi uma das primeiras perguntas que a neurociência respondeu quando as ferramentas funcionais apareceram. Nós usamos 100% do cérebro, 100%. Mesmo que você esteja fazendo coisas simples, tá? Existem algumas teorias de onde vem essa história dos 10%, mas tem uma muito forte, principalmente aqui no Brasil, da música do cantor Raul Seixas, que ele diz, numa passagem, que você só usa 10% da sua cabeça. Então, as pessoas pegaram isso como informação, como verdade, né? E não é verdade. Mesmo as pessoas que têm atividade intelectual baixa, ela usa 100% do cérebro. É que a época do Raul Seixas e de outros artistas, havia uma crença, né, de que o desenvolvimento cognitivo passava por experiências esotéricas, né? Então, o Raul Seixas muito ligado a experiências esotéricas, né? Parece, se não me falha a memória, o Tim Maia. Não, tem outros, né? Tem outros também envolvidos, né? Grandes nomes da música brasileira. Talentos espetaculares, né? Fantástico. A minha esposa é fãzona do Raul Seixas. Então, essas pessoas que têm visibilidade, que chega na população de massa, é muito perigoso. Pessoas com informações, ele leva aquilo, vira verdade. Eu, como professor, preciso tomar muito cuidado na sala de aula, porque o que eu falar tem a tendência de virar verdade. Então, sim, claro. Dependendo do que eu falo, o aluno leva aquilo para o resto da vida dele. Até que chegue alguém com mais autoridade que prova o contrário, já passou anos da vida acreditando.
se comportando daquela forma. José Carlos, ele é de Goiânia. Acho que tem muita informação boa e psicólogos sérios na internet hoje em dia. Sabendo quem seguir, dá para aprender bastante coisa útil. Acho também. O senhor está na internet? Eu acho. Estou. Não tem como não estar mais, o pastor, mesmo porque a gente depende. Eu sou clínico, então eu preciso divulgar meus tratamentos. As pessoas precisam saber que os meus pacientes estão melhorando. Às vezes a pessoa não consegue, pode ser uma alternativa àquilo que eu proponho e precisa estar na internet. Mas eu não tenho conhecimento para ter uma capilaridade maior, porque, enfim, dedico muito a minha carreira ao ensino, à pesquisa e aos atendimentos. E aí eu imagino que as pessoas que não tenham tantos afazeres assim, consigam estudar mais para saber como manipular a internet de alguma forma para chegar em um número maior de pessoas. A Juliana Ribeiro, ela é de Osasco. Ela é meio ácida. Ela fala assim, ó, inventaram essa moda de colocar a palavra neuro em tudo quanto é assunto, só para a conversa parecer mais bonita. Não é mais bonita, é mais verdadeira, mais científica. Tem esse lado, né? Eles fizeram teste, inclusive, com isso. Eles pegaram 2 geladeiras de padaria, que você abre e pega a água, pega o refrigerante. Então, eles pegaram a mesma água, a mesma garrafa. Uma tinha o rótulo original e na outra eles mudaram. Eles colocaram algo assim, neuroágua. E a neuroágua vendia mais. Não é possível. Não, isso não foi feito. Foi feito. Então, o que eles já descobriram? Que colocar neuro dá mais credibilidade. Então, nós estamos fazendo uma conversa. Se a gente colocar que estamos fazendo uma neuroconversa, talvez as pessoas fiquem mais interessadas no tema. Ai. Doutor, o que é estimulação neuroentérica? Essa é uma técnica que eu desenvolvi. Eu desenvolvi essa técnica, eu patenteei essa técnica. O artigo científico foi publicado, saiu anteontem. O artigo científico com os dados da pesquisa. Significa você estimular o intestino para obter um efeito no cérebro. Lembra que o intestino é a porta de entrada sem barreiras do cérebro. Então, se você tem um problema XYZ no cérebro e já fez tratamentos diversos e não obteve resultado, pode ser interessante para você a estimulação neuroentérica, que é pequenos choques em áreas localizadas no intestino para estimular áreas específicas do cérebro. Tem resultados interessantes. E essa aplicação é feita em quem? É feita na clínica por equipamento magnético. O intestino tem neurônios, o neurônio funciona por corrente elétrica. Então, o magnetismo ajuda a estabilizar a atividade elétrica dos neurônios intestinais. A ênfase é estimular os neurônios do intestino. Mas isso é objetivando que tipo de paciente? Pacientes neurológicos diversos, Parkinson, Alzheimer. Eu tenho resultado positivo, inclusive esse artigo que eu publiquei tem os dados de uma paciente com sequelas de AVC, ficou paralisada e ela começou a retomar os movimentos após estimular áreas do intestino. É revolucionário, pastor. É revolucionário, exatamente. É mexer no cérebro tratando do intestino. Através do intestino, é exatamente isso. Que coisa, olha, isso é interessante. Isso me faz lembrar, então, é muito mais verdade do que a gente pensa, aquela frase popular do você é aquilo que come. É, mais ou menos isso. Só que, pastor, o alimento, ele é 25%. Os outros 25% são a circulação intestinal, a imunidade intestinal e os neurônios intestinais. Você tratando todo esse conjunto, você consegue melhorar aqui. Os nutricionistas estão tratando bem aqui a parte alimentar, mas falta a circulação, que a parte magnética ajuda, falta a parte
dos neurônios intestinais também, que ninguém nunca olhou para isso. Eu estou trazendo isso agora. Então, doutor, me vem uma pergunta que pode parecer muito estúpida, mas eu sou totalmente leigo, né? E estúpido também. E aquela coisa de, para emagrecer, tirar uma parte do intestino para a pessoa perder peso rápido? Como é que o senhor vê isso? Isso não deu certo, isso não dá certo. E eu vou afirmar aqui para o senhor, pastor, na minha opinião, a cirurgia bariátrica, ela é a lobotomia do século XXI. Tá? O que é a lobotomia? Quando eles removiam parte do cérebro tentando alcançar um objetivo e depois eles descobriram, anos depois ou décadas depois, que na verdade eles estavam matando as pessoas, literalmente. O intestino, quando a gente fala de intestino, não é só aqui. Ele começa aqui, passa pelo estômago e vai até a parte final, a parte no reto sigmoide. Se você cortar, você corta as conexões neuronais. Isso, trazendo uma analogia com o cérebro, é uma lobotomia. Não se regenera mais. O intestino perde funções e nunca mais essas funções são readquiridas. Então, a melhor forma de emagrecer é buscando um nutricionista e, em alguns casos, buscando um psicólogo e um personal. Essa é a forma que tem de se emagrecer. As pessoas que querem reduzir peso, conheço muitos casos de pessoas que engordaram para ficarem eletivos para fazer a cirurgia. Vejam, o preço é muito caro. A maior parte das pessoas que eu conheço se arrependeram de fazer cirurgia bariátrica. Porque você está perdendo não apenas uma região que absorve alimentos, é a região que te ajuda a pensar e a existir. É isso, é exatamente isso. Pastor, quando o senhor bebe água, quando a água entra aqui no esôfago, ativa os neurônios e esses neurônios ativam todo o sistema digestório. Agora, imagine se você corta isso. Você bebe a água, ele manda o sinal e o sinal não chega mais. Como é que o sistema digestório vai funcionar adequadamente? Entendo também que tem pessoas que estão no limite e é melhor fazer isso do que essa pessoa perder a vida. Entendo também que, para alguns casos, é necessário. A pessoa tem obesidade mórbida. Mas para pessoas comuns, e é o que eu vejo, conheço de verdade vários casos da pessoa que engordou de forma espontânea só para ficar eletiva para fazer a cirurgia. Um grande erro. Quase uma estupidez. Né? Uma estupidez. Isso é tenebrosésimo. Uma das coisas que é dito a respeito do senhor é que o senhor se esforça muito para aproximar temas complexos da neurociência da realidade cotidiana das pessoas. Aí o senhor é mais professor que cientista, né? Isso aí. Eu estive muito no laboratório, hoje eu estou mais no consultório e na sala de aula. A sala de aula é encantadora, viu, pastor? Então, eu falo para alguns alunos meus, falo, alguém aqui gostaria de ser professor? Um ou outro levanta a mão. Né? Falo, mesmo você que não levantou a mão, não tente ser professor. Se você entrar na sala de aula como professor, nunca mais você quer deixar. O senhor se realiza lá. É terapêutico para mim. Tem os desafios da profissão, elas existem, né? Mas é terapêutico para mim. E no consultório, qual é a queixa mais frequente? Eu trato muito... Veja, quando eu desenvolvi essa técnica chamada estimulação neuroentérica, o objetivo era tratar o cérebro. E muitas pacientes começaram a relatar que o intestino passou a funcionar melhor. Então, eu atendo um número significativo de mulheres que não conseguem usar o banheiro espontaneamente e a estimulação neuroentérica ajuda o intestino a funcionar melhor. Então, eu atendo muitas mulheres que sofrem de constipação. Maravilha. O Ricardo, ele é de Londrina. Londrina, no Paraná. Um abraço para você, Ricardo.
Doutor, por que a gente esquece o sonho quase inteiro, segundos depois de acordar? Tem um monte de técnica no Instagram prometendo fazer a gente lembrar de tudo. Isso é saudável para o cérebro ou esquecer faz parte da limpeza da nossa mente? Essa é uma ótima pergunta, Ricardo, né? Eu também queria saber muito por que a gente esquece os sonhos. Veja, normalmente as pessoas que acordam e já vão fazer alguma coisa, ou acordam e têm compromisso, essas pessoas não se lembram do sonho. Porque eu preciso de um neurotransmissor que não está disponível na hora que você acorda. Então, se você acorda e pode ficar um tempo na cama sem o compromisso, esse neurotransmissor vem e ele pega o fiapinho do sonho e começa a puxar, então o sonho ele aparece. Então, se você não tiver, repare, se você não tem compromisso de finais de semana, são os dias que você sonha mais, no sábado e no domingo. Não é que você sonha mais, é que você se lembra do sonho, sabe? Todo mundo sonha, mas por razões do dia a dia. Mas tem outros fatores também, pastor, que é com a idade nós vamos se lembrando cada vez menos. O nosso cérebro tende a eliminar as informações. Nosso cérebro, ele é especial, mas ele é meio ignorante também, às vezes, porque ele julga que já aprendeu sobre aquilo e não faz sentido armazenar aquilo novamente. Então, eu já sonhei com coisas parecidas, para que eu vou guardar essa informação desse sonho novamente? Então, ele vai deletando para deixar mais espaços, né? Ele também falou alguma coisa de esquecer. Esquecer faz parte do processo de aprendizado. Um cérebro que não esquece é um problema também. Crianças com TEA têm um cérebro que tende a armazenar mais informações e isso é um problema. O que é TEA? Transtorno do espectro autista. Autistas, em alguns casos, têm memórias muito melhores do que as memórias de pessoas com cérebros, entre aspas, normais. Isso é ruim, então. Isso é ruim. É importante esquecer. Uau, essa... Existe um sistema para esquecer. Esse sistema, quando ele funciona bem... Veja, as pessoas sofreram algum tipo de decepção na vida. Se ela não consegue esquecer, ela fica amarrada naquele pensamento, isso traz uma série de problemas para ela. Se ela esquece e vai à luta, né? Ela parte para outra, a vida flui. Muito bom. Puxa vida, muito obrigado, professor Dr. Igor Duarte, professor de neurociência, cientista, autor de vários livros, palestrante. Tem várias entrevistas dele aqui no Vejam Só Entrevista, você pode pesquisar, é só pôr o nome dele. Quem quiser conversar, os contatos foram divulgados ao longo da entrevista e estão à sua disposição nas redes sociais do programa Vejam Só Entrevista, tá bom? Vamos ver o resultado da nossa enquete? Qual é o grau de sua confiança nas informações sobre neurociência que você vê na internet? Alta, 20%. Baixa, 43%. E indiferente, 37%. Valeu. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Sexta-feira que vem, querendo Deus, estaremos juntos outra vez. Até lá.